Boa noite a todos. Hoje é 21 de agosto de 2017. Estamos reunidos para estudarmos a obra Pensamento e Vida de Emmanuel. Hoje nós iremos ler e estudar a mensagem de número 16, Vocação. Ok? A semana passada nós finalizamos retratando a saúde, muitas lições, na verdade. E hoje nós vamos fazer Vocação, capítulo 16. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Amado Jesus, nos agradecemos imensamente por mais uma vez estarmos aqui refletindo sobre essas lições que Emmanuel nos passa. Nos dê força, Senhor, para cada dia, cada minuto estarmos vigilantes, combatendo o mal que existe em nós, para que possamos, algum dia, refletir o Cristo, pois já teremos construído o reino de Deus nos nossos corações. Nos dê força e nos conduza sempre, Jesus. Que assim seja. Então, que Jesus nos conduza. Obrigada, irmã Nígia, pela prece. Vamos lá. Vocação. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Essa é bem clara. Então, a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. A criança, ela carrega, por exemplo, nós conhecemos casos de crianças que desde a infância já sabem para o que veio. Já mostra a sua tendência para aquela determinada vocação, não é verdade? Ele vem aqui, continua Emmanuel. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço. Então, pode ser que de repente eu esteja em uma profissão, nessa encarnação, que eu esteja nela pela primeira vez. Por quê, meus irmãos? Por exemplo, vamos pegar o modelo da humanidade terrena, o estereótipo do homem, que deve ser um homem, que é quem? O tipo mais perfeito? Jesus. Então, nosso Senhor Jesus, Ele é um conhecedor para que você se transforme, seja, e venha galgar e alcançar o patamar de ser um espírito crístico. Isso quer dizer que tu entende de tudo. Química, física, astronomia, biologia, anatomia, tudo. Engenharia, arquitetura, zoologia, física quântica, geometria, tudo. Botânica, tudo que tu possas imaginar. Culinária, pintura, arte, música. Por quê? E é interessante quando você fala na arte e na música, porque nós sabemos que o tom da minha voz e o ritmo da minha voz pode promover no outro uma harmonia ou uma desarmonia, uma calma ou um desequilíbrio, uma irritação, uma atenção ou um desleixo total. Quando você quer chamar a atenção de alguém, se você colocar a voz muito melíflua, muito doce, a pessoa vai dormir e não vai te ouvir. Isso me irrita. Pois é, o fato da voz melíflua, quando ela é autêntica, te promove até paz. Quando é uma imposição, a criatura força provoca uma irritação. Porque antes da voz chega a vibração da pessoa com quem a gente está falando. Isso seria um ponto. O outro ponto é realmente, às vezes, encrencas do passado que a gente traz em relação a alguém que talvez tinha a voz muito doce, mas que te maltratava muito.
Então são 3 situações que teria que saber o porquê que irrita. Mas o nosso Senhor Jesus, tendo esse conhecimento, ele utilizava isso de uma forma constante, inclusive até para que o outro pudesse fixar a lição dele. E hoje já estão separando as falas do nosso Senhor Jesus, o Haroldo aborda nisso em uma palestra, separando as falas de Jesus. E quando Jesus quer advertir, ele fala em tantas batidas. Quando ele quer consolar, são tantas batidas. Por exemplo, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Entendeu? Existe até uma harmonia. Então, para que você venha chegar a ser um espírito crítico, você tem um conhecimento de tudo. De tudo. Por isso ele dizer, obviamente ele não tem o mesmo conhecimento de Deus, porque nunca nós seremos um Deus. Mas ele pode afirmar que ele e o Pai eram um só, porque ele realizava a vontade de Deus. Então, por isso é que nós teremos que estagiar em todas as profissões. Você encontra às vezes uma pessoa que nessa encarnação ela não fez absolutamente nada de medicina, mas com pouco contato que tem, ela tem uma facilidade enorme para dar com a anatomia do próprio organismo. Nós vamos verificar há um tempo atrás, aquelas senhoras e senhores que pegavam desmentidura, qual o termo que dizia? Desmentidura, né? Que ia lá e a criatura colocava os ossinhos no lugar, às vezes tirava tudo do lugar. Mas existia aquelas que realmente carregavam esse dom. Então você olha assim e diz, nessa encarnação a criatura talvez não tenha feito, mas com certeza outrora talvez tenha feito e carrega essa facilidade dentro de si. Então ele diz que a vocação é a soma dos reflexos de experiências que trazemos de outra vida. E no segundo ponto ele diz que é natural que muitas vezes sejamos iniciantes nessa ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. A medicina de hoje é a mesma medicina de 50 anos atrás? Não, não é. Então, mesmo que eu tenha vivido na experiência dentro da medicina, além de eu voltar, eu estarei aprendendo coisas novas aqui, nesse processo de evolução de Zé Mano, entendeu? Então, o primeiro ponto é, eu posso ser uma iniciante naquela profissão, vou apanhar. E o segundo ponto, eu posso até estar repetindo a mesma profissão, mas hoje aprendendo, exatamente, atualizando, vamos dizer, aprendendo novas técnicas. Diz Emmanuel, todavia, comumente, retomamos no berço a senda, o caminho, que a percorremos, tá? Quase sempre eu volto para o mesmo caminho a percorrer. Seja para a continuação de uma obra determinada. Vamos supor que eu seja um cientista. Estou trabalhando e de repente eu venho a desencarnar. Às vezes acontece no mundo espiritual eu continuar trabalhando naquele mesmo material e vim até a auxiliar os irmãos que ficaram na Terra naquela descoberta. E pode acontecer de futuramente eu reencarnar e dar continuidade àquele trabalho que não consegui finalizar, me unindo a outros, né? Agora, hoje em dia, a gente fica pensando assim, porque já está tudo muito mapeado, né? Eu estava lendo a história da medicina e ele diz assim, que na evolução da anatomia, ninguém ajudou tanto quanto Leonardo da Vinci. As pessoas nunca tinham visto os órgãos internos, né? E ele conseguiu os cadáveres, ele abria e ele desenhava com precisão e perfeição. Uma coisa assim, e ele não era um anatomista, né? E aí ele disse, os desenhos dele do cérebro ajudou muito. Olha, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobrecem. Títulos. O que é uma carta de crédito?
Alguém que te fiou. Alguém te deu um crédito. E é a divindade, né? E Não, ela fiou. É um crédito que você vai ter que ressarcir depois, porque é um crédito. É um crédito. carta de crédito. É uma confiança do pai de Carta de crédito. Carta de crédito. Mas uma carta de crédito que eu vejo é assim, você vai ao banco ou uma instituição, você não tem os proventos e você vai dizer para as instituições assim, olha, eu vou confiar em mim, vou fazer, eu dou minha palavra ou eu dou o que eu posso fazer. Aí você assina se compromete. eu me comprometo, eu assino o documento e alguém me enfia, me dá um crédito e depois eu vou ter que ressarcir esse crédito que eu recebi. A gente utiliza muito isso com aquele negocinho durinho que a gente coloca dentro da bolsa. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Por exemplo, uma oliveira. Então, olha só. De qualquer modo, o título profissional, esse título que nós temos, que conquistamos, porque parece assim, você diz assim, não, mas eu sei o esforço que eu fiz para adquirir esse título. Sim, mas alguém te deu toda uma estrutura para. E essa estrutura começou no mundo espiritual quando escolheu pai e mãe que pudesse bancar o teu estudo, desde a infância. Porque você poderia ter nascido no interior do Amazonas, onde nem viesse de conseguir te alfabetizar. Entendeu? Então tudo é uma programação. Por isso que é uma carta de crédito. Continua. O título profissional em todas as ocasiões é carta de crédito para a criação, é o que deve fazer, de reflexo que nos enobreçam. Pega o título e enobrece a tua alma. Você imagina o que é você colocar... Olha, por exemplo, uma das profissões mais complexas, a área da saúde. A área do direito. Em que você, de repente, você da área da saúde, pega alguém, você sabe que você pode salvar a vida daquela pessoa, mas aquela pessoa não tem como pagar, se diz morra. Porque dizer assim, eu não posso, é morra. Porque você está sempre vendo os lucros. Na área do direito, você está lidando com uma pessoa, você está vendo que aquela pessoa está sendo injustiçada, aquela pessoa não tem condições, o que você faz? Pilates, lava as mãos. Entendeste? Então, é isso que nós temos que entender. Então, normalmente nós utilizamos o título, às vezes nós escolhemos profissões pelos ganhos. A gente nem verifica se temos realmente uma afinidade com, se gostamos de. Entendeste? Então, normalmente eu vejo a profissão como um lucro financeiro. Poucos de nós conseguimos olhar a profissão nesse ponto de vista aqui, olha. Para a criação de reflexos que nos enobrecem. Lembra? Eu sou o amor? Eu sou o reflexo, devo ser o reflexo do amor. Daí, espelho da alma. É interessante. Por isso que diz que a lei está gravada dentro da consciência. Entendeu? No fundo, quando a pessoa começa a enriquecer, que ela percebe, ela sente um mal-estar aqui dentro. Sente o mal-estar. O que eu estou fazendo? Estou ganhando, então, mas o que eu estou fazendo? Porque a lei está gravada dentro. É a nossa fala ontem. Todos nós nascemos com data de validade. Todos nós sabemos que temos um tempo aqui na Terra. E por que eu não me preocupo com a minha eternidade? Se eu sei que quando eu barganho com o homem, eu deixo de criar tesouro no céu. A carta de crédito ao qual terei que devolver. Conceição, és advogada, formastes, devolve agora. O que tu trazes para o céu? Mas o que nós temos que fazer hoje, enquanto há tempo, é eu na terra. É eu. O que eu estou fazendo dentro da profissão, nessa encarnação. Porque eu não vou chegar no mundo espiritual contando historinha. Ah, tu lembra do fulano? Lembra? Eu não vou, eu tenho que entender eu como Conceição, eu como assistente financeiro, eu como, seja lá o que for, o que eu estou fazendo em sociedade. O que eu estou contribuindo.
Porque se eu tenho um título, é uma carta de crédito, ao qual eu terei que devolver isso para a divindade. Os amigos espirituais, quando eles dizem, urge, nós já estamos atrasadas. Urge, não dá mais para a gente sabe, Augusta. Nós sabemos, a gente não quer fazer esse movimento. Entendeu? Nós não queremos fazer esse movimento. Abrir mão de 500, de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 4.000. Porque é a vantagem. É. A vantagem é o orgulho, é o egoísmo, é eu tenho, eu posso, eu faço. Porque uma coisa é ser movida pelo dinheiro, outra coisa é ser movido por alguém que não vai lhe dar nada. Isso é um esforço. Aí é que está o lance da questão, entendeu? Porque nesse movimento de eu ajudar, de eu auxiliar, sem receber absolutamente, isso quer dizer o quê? Que tu está querendo dizer que a gente não deve cobrar? Não. Você tem? Isso é fato. Mas abra também para aquele que não tem condições, o serviço social. Eu conheço uma senhora, que ela era assistente social, do futuro INSS, antigo INSS. Ela é sogra da minha irmã. A casa dela parecia assim o INSS. A qualquer hora. Eu ficava impressionada com a dona Lucila. E hoje é do mesmo jeito. Ela já é uma aposentada. Mas ela atende Deus e o mundo. Vem aqui. Então era uma pessoa que, além da profissão, além do serviço que ela fazia no cotidiano dela, de 8 horas, não sei quanto tempo ela passava dentro do INSS, ela ainda atendia o sábado e domingo. E ainda assim, chegou, você já tomou café? Você já almoçou? Você já tomou... Você está entendendo? E eram pessoas simples, pessoas sem dente, sabe? Pessoas simples mesmo. Ela soube valorizar a carta de crédito. Ela soube valorizar. E não é espírita, não é católica, às vezes ela tem meia dúvida de Deus, mas ela vive e viveu. Vive e viveu. Entendeste? E era assistente social. E tem um prazer, ela tem um prazer. Se tu liga e diz assim, dona Lucila, a senhora sabe me dizer isso? Não sei, mas vou já ver. Daqui a pouco, minha filha, resolvi. Isso é assim. E só fica sossegada quando ela deu uma resposta. Me aponta, outra Lucila. Entendermos? Então, essa carta de crédito é isso. É o momento do acerto de contas. Chegou a fatura. Olha só. De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexo que nos enobrece. Aí vem o que a Meta estava falando aí. Vamos entrar nesse parágrafo agora. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos, de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos, a carta, da bondade divina. Lembra da parábola dos talentos? E é tão interessante que justamente aquele que ele deu um talento, esse que pegou um talento, ele pegou o talento e enterrou. Ao qual ele deu 3, multiplicou. Então, ou seja, quando o papai dá um pouco, é porque ele sabe que aquela criatura é capaz. Tanto é que ele enterrou. Mal certo. Cada espírito recebe, cada um de nós, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecer. Cada um de nós. Aí vem agora ele puxando a orelha. Até então foi só advertência. Agora ele vai puxar a orelha. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias
nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor. Porque você adquire o título, a profissão, o cargo, e você acha que você ali é dono daquilo. Que aquilo é seu. Nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no aloucado, para não chamar de louco, aloucado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Que nós costumamos a falar. Quando uma criatura desenvolve muito a intelectualidade e que começa a ganhar o mundo, e se tem uma das coisas que atrapalha muito o ser humano é elogios, idolatria, tem pessoas que adoram idolatrar outros, a pessoa começa a se achar maior do que Deus. E nem admite que fale de Deus. Isso é coisa de gente ignorante. Você pode ver que dentro da ciência eu não posso usar o nome de Deus. Nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, porque é uma carta de crédito, ou seja, parece que é meu, mas não é, e eu me aproprio isso de forma indébita, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no alocar, porque você surta, propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Continua mais. Olha, gente, eu digo que para estudar uma obra dessas tem que ter muita coragem, que é só chicotar. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta. Quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, não tem mais como voltar lá atrás e refazer, em que o instituto da reencarnação funciona com valores exatos. Só, não tem mais como tu voltar e contar a tua história. Te deu uma carta de crédito, usou muito mal, não teve como prestar conta, agora uma nova reencarnação para te tentar reajustar esse débito que fizeste. Dói, dói, dói. Vamos lá ver, olha que interessante. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou o reflexo de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal onde exercer as suas brilhantes funções, com as lágrimas de réu condenado injustamente. É por isso que eu costumo falar, eu tenho aprendido isso na doutrina. A dor que eu sinto, 100% foi a dor que eu fiz um irmão passar. Eu não fui um juiz, não fui cruel. Com certeza eu devo ter dado várias sentenças às pessoas que eram inocentes. Tu vais voltar no mesmo tribunal como réu. Tu és inocente e serás condenado. A lei da reencarnação. É Emmanuel que nos fala. Para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs noutro tempo a vítimas indefesas. Quanto senhorzinho da fazenda, as senhorinhas da fazenda, que por às vezes ciúmes da escrava, mandava arrancar dente, mandava cegar,
o senhorzinho abusava, vendia, vocês têm dúvida que eles reencarnaram na pele negra? Tiveram que voltar. Por isso que nós encontrávamos negros extremamente revoltados com a própria cor. Inclusive ainda hoje. Vamos lá continuar aqui. Então o juiz que não soube honrar, ele volta, reencarna, vai se transformar em um réu dentro do tribunal ao qual ele trabalhava, e ali ele terá uma sentença injusta, porque ele é o quê? Ele naquela encarnação ele é o quê? Ele é inocente. Vamos ver o próximo. Por que ele vai passar por isso? Para sofrer no próprio espírito, na própria carne, as flagelações que impôs noutro tempo a vítimas indefesas. Imagina uma enfermeira que maltrata os pacientes. Vai voltar. Vai já chegar lá na mãe. Vamos voltar aqui. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espezinhou, no mesmo hospital, pensa, como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. Então ele naquele hospital ao qual ele foi o doutor, ele volta como um simples enfermeiro, talvez hoje usaria o termo, talvez até técnico de enfermagem. Por isso alguns enfermeiros e técnicos de enfermagem se revoltam, se sentem menor com aquela profissão. Porque no fundo buscaram medicina, não conseguiram, tiveram que pegar a segunda opção e se sentem menor por estar fazendo aquilo. Então isso é quem? Um médico. Por que ele se sente menor? Porque ele tem a noção do que é a posição de um médico. E hoje aquilo é revoltante, ele estar na condição de um enfermeiro. Daí ele maltratar os médicos e se irritar, sempre achar que está sendo humilhado, porque o problema está com quem? Continua mais, Emmanuel. Defrontado por ásperos sacrifícios, o enfermeiro, a fim de ganhar o pão. O grande agricultor, esse aqui não é o lavrador não, é o cidadão lá, o dono da fazendona. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes, fazia o cidadão trabalhar de sol a sol, sem repouso, no final do mês dava só aquele ranchinho, eu já estou te dando comida e um lugar para morar, está reclamando de quê? E o lucro dele, 90%. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, vem de novo a gleba, a terra, que explorou com vileza de sentimento, vai voltar para o mesmo lugarzinho, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Prendeu. Você vê o povo que ele quer chamar de operário, nós ainda escravizamos muito. E ainda tratamos com o mesmo desdém. É operário. Como é que tem outro nome esdrúxulo que as pessoas chamam? Peão, isso é peão. Isso é do chão de fábrica. Chão de fábrica. É chão de fábrica. Chão de fábrica, isso é peão. E o pessoal para trabalhar explora. E às vezes o cidadão se submete porque não tem trabalho. Vem mais ainda. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso, olha que a responsabilidade, a desregramentos inconfessáveis. Olha a responsabilidade. Você está entendendo? Um artista grandioso, quando ele escolhe o trilho das aberrações, ele passa a ser responsável, porque ele queira ou não queira, ele é o quê?
Ele é exemplo e as pessoas querem copiar. Formador de opinião. Formador de opinião. Então, o que ele faz, como ele passa a ser exemplo, quem seguir vai sofrer as consequências e ele... Olha, um exemplo muito prático. Vocês devem ter assistido o filme Velozes e Furiosos. Eu tenho um monte de sobrinhos homens, então eu tinha um menorzinho que adorava o Brian, ele adorava aquilo, Velozes e Furiosos, aquela corrida, aquela coisa. E muitos jovens morreram em acidentes em alta velocidade influenciados por esse filme. Muitos, não foram poucos, tentando fazer o que o filme fazia. O ator principal, em alta velocidade, não era nem ele que estava dirigindo, ia fazer inclusive um trabalho assistencial, morreu na hora. Então eu fiquei pensando com os meus botões. Esse rapaz estava indo fazer um serviço assistencial, parece que estava se envolvendo com isso. Talvez por uma amorosidade divina, em uma mesma encarnação ele pagou o preço com a própria vida. A dizer assim, velocidade é igual à morte. Numa mesma encarnação. Porque isso chocou todo um grupo que o adorava. E queira ou não queira, ele era o artista principal. Ele corria, ele tem um outro também. E acabou influenciando uma multidão de jovens. Então o artista, ele passa a ser copiado e ele vai sofrer as consequências dos jovens e das pessoas ao qual estão copiando as mesmas atitudes. Olha que interessante aqui. O que vai acontecer com ele? Transformar a inteligência em artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis, reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à feição de habilidosos trabalhadores de última classe. Além da timidez enorme, porque a criatura esteve sempre tão exposta, e essa exposição, hoje ela paga um preço tão alto, o que ela quer fazer? Não quero mais ser exemplo para ninguém, se eu puder me esconder aqui o máximo possível. Uma inibição total. Essa é expiação. É expiação. Tudo que ele está retratando aqui são expiações. Tem mais? Tem. Vamos lá. Nós agora. Mulheres. Olha, e ele coloca aqui, ele fala da mulher colocando isso como um título. Uma vocação. Uma vocação. Um trabalho. Olha lá. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota. Qual é o maior dever da mulher? A maternidade, a família. Dos mais altos deveres que lhe marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que desonrou. Volta ao mesmo lar que desonrou, na categoria de ínfimas servidoras. Empregada doméstica. Aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. Porque você vai cuidar do lar, você vai cuidar do filho, de todos eles, vai arrumar a casa, vai fazer tudo que uma mulher deveria ter feito, que você não honrou. Agora tu vai fazer para o outro, na condição de uma serva, sem ter tido a oportunidade de ser mãe e de ser esposa. Trabalhadores da última classe, lá embaixo ela coloca, na categoria de ínfimas servidoras,
aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. E comumente, de retorno suportam deixar para trás, preterição e hostilidade, embaraços e desgostos, por onde passe. Para onde vai a confusão? Experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas. Até abuso, às vezes, elas sofrem do proprietário da casa. E frustrações amargosas. Porquanto é da lei, venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações, implantadas no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Tivesse a oportunidade, tivesse a carta, não valorizar, vai pagar o preço. Vai sofrer as consequências. Porque o propósito é tu voltar para Deus. Entendemos isso? Foi bom? Foi terrível. Igual a música do Roberto Carlos. É vero? E a primeira coisa é dizer, puxa, esse título que eu tenho tem um propósito. Primeiro que é uma carta. O que eu estou fazendo, o que eu fiz, ou o que eu estou fazendo em prol dessa carta que eu recebi. Eu sempre utilizei isso apenas a meu benefício financeiro. Entendeu? Teremos que prestar conta disso. Às vezes a vida te dá toda uma oportunidade, você simplesmente não exerce a função. Não exerce a função, não quer. Deus errou, não era essa profissão não. Entendeu? Então é isso que nós temos que... Acho que essa foi a lição de hoje, Alguma pergunta ou algum comentário? Não? Podemos finalizar então? Então até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.